Porcelain, do Moby, é a autobiografia desse músico, DJ e produtor. E ele resolve contar um pouco da vida dele pegando apenas 10 anos, de 1989 até 1999, para ele poder explicar com bastante minúcia o que aconteceu nesse tempo, que foi realmente foram 10 anos muito intensos da vida dele. A história começa com o Moby morando numa fábrica abandonada em Stanford, nos Estados Unidos. Lá nesse quartinho, nessa situação, ele já produzia muita música, já fazia também mixtapes dele como DJ, e ele vivia nesse lugar porque era um custo muito barato. Ele queria muito trabalhar com aquilo, com música, como DJ e como compositor. Então ele ia para Nova York de trem, foi para Nova York de trem e deixou uma vez uma fita na Boate Mars, que era um lugar que ele queria muito tocar. E ele saiu muito, muito inseguro dessa tentativa, porque ele achou que não ia acontecer nada. Não estavam precisando de DJ. Estavam procurando outros profissionais para trabalhar nessa boate, mas ele foi lá e tentou. E quando ele recebeu um telefonema falando para ele ir lá para tocar às sextas-feiras nessa boate, na Mars, ele ficou assim... Ele explica que ele ficou zonzo de tanta felicidade. Ele ficou muito feliz, ele não conseguia nem acreditar que aquilo estava acontecendo. Porque ele já ficava feliz de tocar em barzinhos pequenos, em lugares onde ele ganhava super pouco, porque o que ele queria mesmo era poder trabalhar com aquilo. Então, tocar na Mars, que era um lugar que ele adorava, ele ficou muito, muito em êxtase. E aí começou a tocar lá sempre. Ele foi ficando cada vez mais requisitado. Então, aos poucos foi acontecendo tudo o que ele queria, né? Ele foi viajar, fez várias turnês e fez muito sucesso com a canção Go, que foi um grande single dele. Tocou em diversos programas, Top of the Pops na Inglaterra, tocou em festivais pelo mundo todo, pela Europa, Japão. Tem um momento que ele fala sobre o quanto ele cresceu achando que a alegria não era um sentimento socialmente aceitável. E vivendo as raves intensamente, ele via que lá a alegria era sim uma coisa totalmente permitida e totalmente celebrada. Então aquilo foi muito positivo para ele. Mas não muito tempo depois ele foi vendo que as raves estavam mudando, o tipo de música que estava tocando estava mudando, elas não eram mais tão alegres. E as pessoas, já estava ficando um pouco comum ver as pessoas prostradas na pista, um pouco uma coisa como ele fala assim, zumbis, uma coisa muito, muito de estar num outro universo. Aquilo ali, a música fazer um pano de fundo para aquela onda daquelas pessoas. Teve uma vez que ele, por exemplo, foi tocar e foi tentar ver se ele conseguia tirar a galera do chão, que ele chega na boate e já está todo mundo assim deitado ou sentado na pista, mas ele não consegue, porque ele bota aquelas músicas alegres, mas as pessoas não estão naquela energia. Elas estão querendo mesmo uma música mais soturna. Então essa foi uma mudança que ele viu, que a coisa já estava muito diferente. Durante o livro todo, o Moby fala sobre vulnerabilidade, assim, essa questão ela permeia o livro todo. Ele fica... isso vem com mais força ainda quando ele vai falar sobre o disco Animal Rights, que vem logo depois desse grande sucesso dele como músico eletrônico, esse grande reconhecimento. Ele resolve que vai gravar um disco muito mais pro rock, porque ele vem dessa escola. Ele fala sobre quantas vezes ele foi em shows do Black Flag, do Bad Brains, ele tem essa veia. E ele queria muito colocar isso para fora. E aí ele fez um disco com guitarra, bateria, que depois inclusive ele mudou para bateria eletrônica, mas enfim, ele queria uma coisa mais rock. E aí desde o início os agentes dele ficaram super frustrados, porque agora que ele estava ganhando cada vez mais espaço, ele queria mudar o estilo dele. Mas foi uma coisa que ele falou que foi muito importante de ser feita, porque aquilo era uma necessidade dele como artista, uma necessidade muito subjetiva, que não era uma necessidade comercial, uma coisa que ele não ia... Ele já suspeitava de que a mídia talvez não gostasse daquilo, e ele encontrou um engenheiro de som que foi muito parceiro dele, o Alan Mulder, que ajudou muito ele nesse processo, mas foi praticamente a única pessoa que concordou com ele, com aquele disco, com aquela sonoridade, que entendeu. Ele falou, esse é um disco difícil, Moby, mas é isso aí.
Então, eu gosto muito quando ele fala sobre o animal rights por causa disso, dessa coisa dele, da necessidade que ele tinha acima de qualquer expectativa que tivessem sobre ele. E é bem interessante também quando ele vai falar sobre a turnê do Animal Rights, porque ele fala que ele marcou shows em lugares não muito grandes, mas mesmo assim vendia às vezes 20% dos ingressos ou 5% dos ingressos. E um dos bons shows que ele foi fazer em Portland, que tinham vendido metade dos ingressos antecipadamente, o que era muito bom, ele foi ler antes uma manchete no jornal que estava comparando ele com Fatboy Slim, com Prodigy, falando que ele estava muito aquém dessas pessoas, que enquanto os outros se tornavam grandes astros, o Moby estava deixado de lado. Então eu acho muito importante que o Moby, a todo momento, ele mostre esse tipo de ataque, esse tipo de provação que o artista passa, essa coisa, essas crises existenciais, ou até mesmo críticas muito duras, essa coisa da comparação com outros artistas, essa questão de diminuir alguém, essa questão desse rancor por você ter frustrado, né, as expectativas de uma outra pessoa, né, no caso de um crítico musical, por exemplo. Então eu gosto muito quando ele fala sobre isso. E também é bem interessante porque o livro termina com ele falando, ele numa viagem de carro, ouvindo as faixas do novo disco dele, o disco que sairia, que é o Play, que foi o grande sucesso dele, o maior sucesso dele até hoje, que tem diversas canções que a maioria das pessoas conhece. E eu penso assim, lendo o livro, que foi muito importante ele ter feito um disco antes, que era uma necessidade dele, uma coisa que quase ninguém entendeu, para depois ele fazer uma coisa que ele queria e que também, por acaso, se conectou com tanta gente. Eu acho que o processo do Animal Rights deve ter tido muita culpa nesse sucesso do Play, eu penso. Acho que um só pode existir porque o outro veio antes. E ele matou essa vontade de fazer um disco mais rock. Outra coisa que eu acho interessante nesse livro, que eu amei, eu gostei muito de ler esse livro, então poderia ficar falando horas sobre ele, mas uma outra coisa que eu acho bem interessante é que o Moby disse que queria que esse livro, isso eu vi numa entrevista, que esse livro fosse lido até por pessoas que não gostassem muito do som dele, que não conhecessem ele, mas que começassem a folhear e vissem aquela história da cidade de Nova York, porque ele faz uma coisa muito descritiva da cidade. Fala sobre ruas, lugares onde ele está passando, e ali ficam os traficantes, e toda vez que ele passava ali com a cachorrinha dele, os traficantes adoravam a cachorrinha dele, e ali naquele lugar onde tinha tal bar, e ali naquela rua onde ele tocava, e ali onde ele foi beber e viu o Jeff Buckley tocando. Eu acho que ele foi muito bem sucedido nessa coisa que ele queria mesmo, de contar essa crônica da cidade também. Então, para quem se interessou, esse é Porcelain, do Moby.